ela pensou que estava apenas ajudando alguém em um momento difícil. Não imaginava que poucos dias depois, seu nome estaria ligado a um segredo que ninguém jamais deveria descobrir. E o que parecia um gesto simples acabaria mudando sua vida de uma forma irreversível. Essa é a história de uma decisão tomada por compaixão e de uma verdade que só apareceu quando já era tarde demais. Marina tinha 34 anos e levava uma vida comum, silenciosa, previsível. Trabalhava em um escritório pequeno, onde os dias passavam lentamente entre planilhas, e-mails repetidos e conversas que nunca iam além do superficial. Morava sozinha em um apartamento simples, no centro da cidade, onde o barulho dos carros à noite servia apenas para lembrar que o mundo continuava girando lá fora. Não era infeliz, mas também não era feliz. Era o tipo de vida que não dói, mas também não emociona. Os dias se repetiam com uma precisão quase assustadora. Acordar cedo, trânsito, trabalho, casa. Marina já tinha se acostumado com a ideia de que algumas pessoas simplesmente passam pela vida sem grandes acontecimentos. Até aquela semana, a cidade atravessava um período difícil. O noticiário falava em crise econômica, demissões em massa e empresas fechando as portas. As ruas pareciam mais cheias, mas não de movimento, de gente perdida. Marina começou a perceber rostos diferentes dormindo nas calçadas, pedindo ajuda nos semáforos, esperando algo que talvez nunca viesse. Na maioria das vezes, ela desviava o olhar, não por indiferença, mas porque olhar demais fazia doer. Naquela noite, ao sair do trabalho, o ar estava mais frio que o normal. As luzes da rua refletiam no asfalto molhado, e a estação de metrô parecia ainda mais impessoal do que de costume. Foi ali que Marina o viu. Um homem sentado na calçada, encostado em uma parede coberta de anúncios antigos. Ele não pedia dinheiro, não chamava atenção, apenas estava ali. As roupas estavam sujas, o rosto cansado e o olhar distante. Marina diminuiu o passo, pensou em seguir em frente, pensou que não era problema dela, mas por um instante breve demais para ser ignorado, o olhar do homem encontrou o dela. Não havia pedido, não havia desespero, só um cansaço profundo. E foi isso que a fez parar. Marina se aproximou com cuidado e perguntou se ele precisava de algo. O homem demorou a responder, como se estivesse avaliando se podia confiar. Ela ofereceu água, depois comida. Ele aceitou em silêncio, com movimentos lentos, quase constrangidos. Quando ela perguntou seu nome, ele respondeu baixo. Daniel. Conversaram pouco. Daniel evitava falar do passado, respondia apenas o necessário. Mas havia algo em sua postura que não combinava com alguém perigoso. Quando a noite ficou mais fria e a rua começou a esvaziar Marina, sentiu um desconforto crescer dentro de si. E impulsivamente tomou uma decisão que jamais tomaria em um dia comum. Ofereceu um lugar para ele passar a noite. Durante o caminho até o apartamento, Marina se perguntou várias vezes se estava cometendo um erro. Pensou em voltar atrás, pensou em inventar uma desculpa, mas não voltou. No apartamento, Daniel manteve distância. Sentou-se em um canto, como se tivesse medo de incomodar. Agradeceu várias vezes, quase como se não acreditasse que aquilo estivesse acontecendo. Marina tentou agir normalmente, mas o nervosismo era evidente. Durante a noite, ela acordou com ruídos vindos da sala, passos leves, o som de uma gaveta sendo aberta e depois fechada. Marina ficou imóvel na cama, com o coração acelerado. Pensou em trancar a porta. Pensou em ligar para alguém, mas não fez nada. O silêncio voltou e, mesmo sem dormir direito, a noite passou. Na manhã seguinte, Daniel já estava pronto para ir embora. Parecia com vergonha e ansioso. Agradeceu novamente, pegou a mochila e se despediu rapidamente. Não disse para onde iria, não prometeu voltar. Marina fechou a porta e respirou fundo. Sentiu alívio e achou que aquele capítulo tinha terminado ali, mas não terminou. 2 dias depois, enquanto se arrumava para o trabalho, Marina ligou a televisão quase por hábito. O noticiário interrompeu a programação com uma reportagem urgente sobre um grande escândalo financeiro. Quando a imagem apareceu na tela, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Era Daniel, o mesmo homem que havia dormido em sua casa. A reportagem dizia que ele era procurado pela polícia, acusado de desviar dinheiro de centenas de pessoas. Marina desligou a televisão imediatamente. Tentou respirar, tentou pensar, mas a sensação de medo não ia embora. Nos dias seguintes,
Marina passou a viver em estado de alerta constante. Cada barulho no corredor parecia uma batida à porta. Cada sirene na rua parecia um aviso. Ela ensaiava mentalmente o que diria se fosse interrogada. Pensava em ir à polícia, mas o medo sempre falava mais alto. E se ninguém acreditasse nela? E se achassem que ela fazia parte de tudo? O silêncio começou a pesar mais do que qualquer acusação. Uma semana depois, bateram à porta. Marina congelou. O coração disparou antes mesmo de ela se mover. Quando finalmente abriu, não era a polícia. Era Daniel. Ele estava diferente, mais magro, mais abatido. Disse que precisava falar, disse que não tinha mais para onde ir. Marina hesitou, mas contra toda a lógica, o deixou entrar. Daniel contou sua versão lentamente. Disse que o esquema existia, mas que ele não era o líder. Era apenas o nome mais fácil de sacrificar. Quando tentou denunciar os verdadeiros responsáveis, foi silenciado. Perdeu o emprego, a casa e as pessoas. Virou notícia antes de virar culpado. Naquela noite em que Marina o encontrou na rua, ele já não tinha mais nada. Marina ouviu tudo em silêncio. Cada palavra aumentava o peso da decisão que teria de tomar. Ela podia fechar a porta e fingir que nunca o conheceu, ou podia ajudá-lo novamente, sabendo que isso poderia destruir a vida que ela levava. Ela passou a noite em claro, pensando, pesando riscos, tentando decidir quem ela queria ser depois daquilo. No dia seguinte, Marina tomou uma decisão. Procurou um jornalista investigativo, conhecido por não recuar diante de histórias perigosas. Contou tudo, entregou nomes, datas e detalhes. A matéria demorou semanas para ser publicada. Quando saiu, o impacto foi imediato. O escândalo era muito maior do que todos imaginavam, envolvendo empresários influentes, políticos respeitados e pessoas consideradas intocáveis. Daniel teve seu nome limpo, mas Marina pagou um preço alto. Ela perdeu o emprego, foi julgada por colegas e conhecidos. Passou a ser evitada. Alguns a chamaram de cúmplice, outros de ingênua. Poucos entenderam o que ela realmente fez. Meses depois, Marina caminhava pela mesma rua onde tudo começou. O mesmo lugar, outro dia. Dessa vez, ela passou direto, não por falta de compaixão, mas porque aprendeu que, em um mundo injusto, fazer o que é certo nem sempre traz aplausos. Às vezes, traz apenas a paz silenciosa de saber que você não virou as costas para a verdade. Algumas histórias não têm finais felizes, têm finais honestos. E talvez sejam essas que mais ficam na nossa memória.